Hoje eu fui acusada pelo UOL e pela Veja de praticar fake news. Eu postei um vídeo mais cedo dizendo de um moço, um senhor, na verdade, 57 anos, de Recife, que havia morrido por uma causa diferente de coronavírus e que no atestado de óbito constava coronavírus. Imediatamente fui acusada de fake news, apesar de saber que a história era verdadeira, porque já tinha sido confirmada por outras pessoas. Eu, por excesso de zelo, removi das redes esse vídeo e mandei uma equipe, um time lá na residência do falecido falar com a sua família. E eles apresentaram o atestado de óbito com Coronavírus-19 como causa da morte e apresentaram o laudo médico que mostra que ele morreu de outra causa. Ele morreu de insuficiência respiratória, de influenza, que é uma gripe comum, em razão de um acidente que ele teve em janeiro, de um pneu de caminhão que estourou na cara dele. Quero dizer também, gente, que mais do que comprovada a veracidade da história, tá? O UOL falou que nós tínhamos feito fake news, eu tinha feito porque coloquei um CPF que não era o dele. Nós juntamos aqui, vamos mostrar o CPF dele, é o mesmo que está no atestado de óbito, o CNPJ da borracharia, nós havíamos confirmado todos esses dados. Pura fraude. A minha avó teve um infarto hoje à tarde. Estão colocando no laudo da morte dela como coronavírus. A gente não vai ter direito de fazer o velório da minha avó. Ela infartou, ela teve um infarto e estão colocando como coronavírus para poder fazer ibope, fazer números. Eu não acredito, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu peço a todos, quem puder ajudar, quem puder compartilhar e avisar. Esse negócio de vírus aí, olha, já ultrapassou todos os limites, não passa de um golpe do governo. Infame, como que você perde um ente querido se você não tem o direito de você enterrar? Você tem o direito de fazer o velório dele? Impossível, gente, eu acho impossível. Isso aqui é uma fraude pura, governo, fraude. É fraude. Minha avó estava muito bem de saúde, não tinha uma tosse, não teve uma febre, nunca teve nada. Todos os cuidados que poderíamos ter com ela tivemos, com tudo. Mentiroso. 36%. E aí, agora, você tem esta fala, né, aqui, onde mostra que é o seguinte: como é que é? Então, eu vou ler de novo aqui. Uma vez que o médico do SAMU não fará uma autópsia completa, se for obrigado a emitir o atestado, deverá colocar como causa da morte apenas o que é provável. Ou seja, o que significa isso, apenas o que é provável? É bem simples. Os falecimentos por infarto, derrame, aneurisma, etc., serão classificados como causa indeterminada ou Covid-19. Olha aí, coloca na tela, Anderson. Isso aí disse um médico do SAMU em anonimato ao jornal Tribuna Online. Denunciou. Isso é uma denúncia gravíssima. Então, assim, ó, o cara vai ser obrigado a colocar ali, ó. Aconteceu isso aí, beleza. Isso é criminoso, tá? Eles vão colocar na cola do coronavírus. Isso é criminoso. Governo de São Paulo. Secretaria de Saúde de São Paulo. Você está fabricando números. Se essa denúncia é feita por um médico anônimo ao Tribuna Online, estamos diante de um governo criminoso. Se é verdade, é crime grave isso, tá? Isso você está fabricando números com o único intuito de ganhar força política e derrubar o seu adversário político. Só isso que está acontecendo. Aqui, ó, tô recebendo aqui informação, Ítalo, aqui no Piauí, a Secretaria de Saúde está fazendo a mesma coisa. Piauí. Falecidos estão tendo como causa de morte o vírus chinês. Mais uma denúncia, né? É. E essa história do estado de São Paulo, eu recebi de nada menos do que 5 médicos hoje, que não se conhecem, vieram até mim. Assim, então tem esse negócio aqui. Além do Tribuna Online, então. Além do Tribuna Online. 5 médicos. O vírus estava circulando desde novembro. Se estima que desde novembro ele estava circulando. Então já tinha milhões de pessoas, milhões de pessoas contaminadas.
E aí começam a aparecer os casos sintomáticos. Porque uma coisa importante que a população saiba é que 99% das pessoas que vão ser contaminadas pelo vírus não vão ter sintoma nenhum. Mesmo jovens assintomáticos representam risco aos mais velhos, justificando assim a necessidade do isolamento social. Isso é uma força da natureza, é uma história natural da virose. Ela só regride quando a maioria da população está contaminada. E a maioria não vai sentir nada. Não se assustem, porque vai aumentar muito o número de casos. Não quer dizer, até porque o Ministério está conseguindo mais kits para fazer exame e tal. Não tem problema, vai aumentar o número de casos. Quando chegar no ápice, na terceira semana de abril, começa a cair, porque a maioria da população já está imunizada. E aí, essa é a história natural de todas as epidemias virais. Depois, o presidente sugeriu, na contramão de todas as evidências científicas e de todas as recomendações médicas, que as restrições à circulação de pessoas adotadas até aqui são exageradas. Não tem como parar o mundo. Quanto tempo vai ficar parado? Fica todo mundo em isolamento, ninguém faz nada, e o vírus desaparece? Não, o vírus está ali. Está sendo instilado um medo na população que dificulta, inclusive, a ação. E cria esse tipo de... Cada governador, cada gestor público quer fazer uma coisa mais radical que o outro, é um efeito manada, para poder dizer que está fazendo alguma coisa para a população. E não está adiantando, fechar a escola não adianta, não diminui os casos. Essas medidas pirotécnicas de fechar tudo não diminui uma morte, nenhum caso. A epidemia vai seguir o curso dela. Entendeu? E vai terminar nessa data que eu estou te dando, independente de estar fechada a escola ou não. O número de casos suspeitos deu um salto aqui no Brasil. Eu acho que é mais fácil a pessoa morrer atropelada no parque, atropelada numa rua aqui de Brasília, do que morrer de coronavírus. O coronavírus vai ter um número muito baixo de casos fatais. A maioria das famílias brasileiras já tem uma pessoa com vírus. Estatisticamente já tem. Se fechar em casa, ela vai contaminar todo mundo. Foi o que aconteceu na Itália, na Lombardia. Eles começaram a fazer a quarentena, triplicou o número de casos. 12 dias depois tinha o triplo de casos por dia, casos novos por dia.